Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 43. Mais resultados. 10 de dezembro de 1974. Benin, Nigéria. Essa foi uma grandiosa cruzada em uma cidade cuja história é tão impregnada da cultura pagã como de superstição primitiva. Mais de 50 mil pessoas assistiram-na. Naquela noite, preguei sobre o texto de Romanos 1,16, o Evangelho. Pude conduzir a mensagem das Boas Novas sob uma unção incomum, quando lhes disse ao final: meu governo celeste tem me autorizado, como um embaixador de Cristo, a anunciar a cada pecador que crê no que Cristo fez na cruz, que nunca será condenado por seus pecados, que é perdoado agora. Estou autorizado a anunciar que todos os cativos estão livres, que todos os doentes estão curados e que Satanás não reina mais com autoridade em sua vida, se você crê em Jesus. Fui enviado por Deus com uma proclamação especial e fui ordenado a dizer aos cativos do pecado, das doenças e de demônios que o tempo desse cativeiro acabou e agora você pode sair da escravidão como pessoa livre, salva e curada por Cristo, o Filho de Deus. Não é necessário dizer que centenas saíram da escravidão. Em todas as direções podíamos ouvir exclamações espontâneas de louvor e emoção quando os paralíticos começaram a andar e as pessoas começaram a perceber que estavam curadas. Muitas glórias foram concedidas a Deus e todos creram que Jesus realmente estava entre eles. A mensagem foi claramente compreendida e uma grande onda de reverência absorveu o povo enquanto se arrependia dos seus pecados e recebia Cristo. Foi uma noite poderosa e milhares dos presentes podiam testemunhar os grandes sinais e as maravilhas que Deus fizera entre eles para confirmar sua palavra. A plataforma simplesmente foi inundada por centenas de pessoas que empurravam umas às outras, choravam e regozijavam-se, esperando para contar o que Deus fizera por elas. Não há como registrar as dezenas de testemunhos maravilhosos. Uma menina que nascera sem a abertura vaginal foi curada naquela última noite de campanha. Os pais nos disseram que ela ficou normal, era um caso muito raro. Um menino chorava enquanto confessava que havia sido ladrão. Ele declarou que nunca mais roubaria novamente. Um rapaz tinha um joelho torto e por isso seu calcanhar não tocava o chão. Ele andava com a ponta do pé. Foi perfeitamente curado. Sua perna foi endireitada e o pé pôde tocar o chão. Depois, um menino que tinha uma perna bem menor que a outra veio dar seu testemunho. Ele ficou absolutamente perfeito e caminhava com passo firme e até rápido. Todos ficaram impressionados. Uma mulher lançou fora 2 bengalas, das quais precisou por 17 anos. Por mais de 7 anos, ela vomitava quase tudo que comia. Naquela noite foi restaurada. Ela caminhava perfeitamente e seu estômago foi curado. Um homem veio carregando 2 paus pesados. Durante anos, ele tinha conseguido apenas cambalear, apoiando-se nas 2 bengalas. No entanto, ele deixou aquelas bengalas e caminhou tão bem como qualquer pessoa. Uma senhora idosa, cega, foi curada. Ela podia ver tudo e estava muito feliz. Uma jovem com um olho cego sarou. Aproximadamente 3 surdos mudos foram curados, e muitos que eram surdos de 1 ou 2 ouvidos foram restaurados. Eu ouvi tantas pessoas que finalmente tive de dizer:
Louvado seja Deus! E passei adiante. É impossível dizer como era grande a presença e o poder de Deus. Eu só posso dar toda a glória a Ele. 19 de fevereiro de 1976, Uyo, Nigéria. Naquela noite, contemplamos a glória de Deus de uma forma raramente vista. O jornal estimou que cerca de 200 mil pessoas estiveram presentes. Como nosso Deus é misericordioso com as pessoas, pois desce entre elas e realiza tais maravilhas. Preguei sobre a cura da hanseníase em estilo narrativo, expondo enquanto lia a história. Cada vez que eu enfatizava um ponto, a multidão interrompia aplaudindo. Toda aquela região pareceu receptiva à cruzada. Como sempre, nós os dirigimos em uma oração de salvação para os que queriam aceitar Jesus Cristo e confessar nele a fé. Centenas de pessoas choravam abertamente. Foi muito emocionante vê-las e ouvi-las orar. Era possível vê-las batendo no peito como os pecadores faziam na Bíblia, Lucas 18:30. Deus deve comover-se com grande compaixão ao ver uma multidão como aquela, clamando por sua misericórdia. Após um longo período de oração e ação de graças, comecei a anunciar-lhes que era tempo de aceitar e reagir com fé, e pô-la em ação. Então aconteceram alguns dos milagres mais notáveis. Um belo rapaz com uns 15 anos, surdo desde os 2 anos por causa de uma grave febre, naquela noite pôde ouvir meu relógio de pulso e o mais leve sussurro com os 2 ouvidos. De repente, um homem que parecia muito feliz subiu a rampa. Ele havia rastejado sobre as mãos e os pés de um modo lamentável. Seus joelhos haviam ficado duros. Parece que uma paralisia de amortecimento e de endurecimento, aliado a um tipo de artrite, deixara-o assim. Suas mãos estavam retorcidas. Para mostrar como havia conseguido mover as mãos, ele se inclinou e caminhou para a plataforma com as mãos e os pés. Era muito triste. Depois ficou de pé, levantou os braços para o céu e louvou ao Senhor de um modo tão precioso que centenas de pessoas choraram de alegria. Agora ele podia caminhar, dobrar as pernas e fazer tudo normalmente. Estava realmente são, uma maravilha de Deus. A multidão vibrava e aplaudia de alegria. O próximo a dar seu testemunho foi um homem bem idoso, que por 8 anos só podia mover-se empurrando o quadril com as mãos. Ele empurrava o corpo de um modo muito doloroso. Mostrou-nos na plataforma como fazia para mover-se. Então aquele amável senhor pôs-se de pé e mostrou a todos como conseguia andar ereto, o que não pôde fazer durante 8 anos. Oh, como ele estava grato! Depois uma mulher subiu ao lado da plataforma gritando: "Olhem para mim, eu tinha hanseníase. Vejam meus pés, agora estou curada. Vejam como caminho, vejam, meus pés estão curados, posso senti-los, estão sãos, estou curada." Foi uma maravilha de Deus. Ela caminhava com força, batendo os pés. Ela já havia perdido alguns dedos. Existiam feridas abertas nos dedos, as quais estavam secando e fechando. A mulher estava muito feliz. Ninguém podia duvidar do que Deus havia feito por ela. Então veio um homem que fora totalmente cego por vários anos. Ele agora podia ver tudo. Em seguida, uma mulher que fora cega veio regozijando-se, porque agora conseguia enxergar claramente. Levaram-na à cruzada. Ela se regozijava e mostrava a todas as pessoas como podia contar os dedos de qualquer um no auditório. Foi maravilhoso. Uma mãe trouxe o filho que tinha um lado do corpo paralisado por causa de poliomielite. Ela chorava e agradecia a Deus porque a criança estava curada
e podia andar, correr e pular perfeitamente. Depois um senhor muito idoso que havia sido curandeiro subiu as escadas. Estava envergonhado pelas maldições que havia lançado sobre as pessoas e pelas mortes que havia causado. Ele queria receber Jesus para não mais ser curandeiro. Ordenei aos espíritos malignos que saíssem dele e nunca mais o atormentassem nem o possuíssem novamente. As pessoas ficaram admiradas e depois, como se alguém tivesse derrotado um grande inimigo, ele chorou de alegria e bateu palmas por muito tempo. Foi emocionante. O homem estava claramente liberto e todos ficaram maravilhados. De repente, Daisy trouxe um jovem de idade entre 25 e 28 anos. Ele era completamente calvo. Por 8 anos, ele havia sido um maníaco furioso. Foram necessários 4 homens para trazê-lo e controlá-lo durante a reunião. Ele tinha frequentado a Universidade de Lagos, estudando ciências médicas. Um dia, repentinamente, começou a perder a razão e ficou completamente insano. Um tumor começou a crescer no lado esquerdo da região do pescoço, atingindo a garganta. Era um tumor grande como um caroço de manga, muito doloroso. Naquela noite, durante a oração pela multidão, ele começou a acalmar-se, recuperou a razão, que ficou absolutamente normal, e todo vestígio do tumor na garganta desapareceu. Outro homem que estava na plataforma confirmou sua história. Todos ficaram impressionados. O jovem falava inglês fluentemente e era muito brilhante. Deu testemunho mais comovente, explicando como caiu em terror e confusão mental e começou a ser compelido à raiva, ao delírio e a tentar ferir as pessoas. Nada mais fazia sentido para ele e achava que todos estavam tentando fazer-lhe mal. Ficara louco. Daquele momento em diante, ele disse que tudo estava claro e normal. Ele estava impressionado com o fato de o terror que havia atormentado sua mente ter desaparecido. Agradeceu a Jesus e prometeu servir-lhe sempre. Realmente, o caso era maravilhoso e nós glorificamos a Deus. Depois virei-me para ver um homem que subiu as escadas. Ele havia sido leproso, estava impressionado com o desaparecimento do amortecimento de seus pés e das mãos. Sua mão estava imóvel, virada em uma posição atrofiada e dura. Mas naquele momento conseguiu abrir e fechar as mãos normalmente, com todos os dedos sadios. Ele podia sentir os pés e as mãos. Estava maravilhado e muito feliz, e não parava de louvar a Deus. Um senhor subiu as escadas com uma vara longa, surpreso e muito feliz. Disse que havia sofrido uma operação nas costas e nos quadris, e desde então, há 6 anos, nunca mais tinha conseguido andar. Fora ajudado por amigos para chegar à cruzada, porém havia chegado tarde no momento em que começávamos a oração. Quando terminamos a oração, ele pôde levantar-se e caminhar sem dificuldade e sem dor. Estava impressionado. Todos ficaram gratos ao ver como a misericórdia de Deus alcançou aquele homem. Um jovem de 20 anos disse: "Eu estava louco, fiquei demente, mas agora estou curado." Todos nós ficamos impressionados com as suas palavras. Ele parecia tão agradável. Questionávamos se sua história era verdadeira. Por isso perguntei-lhe seu nome. Anunciei seu nome pelo alto-falante e perguntei se alguém o conhecia. Algumas mãos se levantaram. Eu lhes pedi que fossem à plataforma. Um rapaz aproximou-se e disse: "Eu o conheço, é verdade, ele era louco, e tivemos de segurá-lo algumas vezes. Ele ficou assim por vários anos. As pessoas ficaram maravilhadas. Ele estava absolutamente são, normal e radiante, com uma aparência sensível. Ele falou calmamente e com coerência. Qualquer pessoa só poderia ficar comovida com a misericórdia de Deus." Uma senhora que por muitos anos sofreu de um problema nas costas testemunhou. Ela não conseguia ficar ereta, sempre caminhava encurvada, apoiando as mãos nos joelhos.
Naquele momento ela pôde ficar ereta, mover-se para frente, para trás, para os lados, agitando os braços. Recebeu um milagre perfeito. Uma senhora de meia idade, cega, foi trazida à reunião e recebeu a visão. Conseguiu ver tudo claramente. Um homem na faixa de 40 a 45 anos deu seu testemunho. Enquanto falava, ouvi suspiros no auditório e expressões de espanto. Meu intérprete estava tão pasmo que parou de traduzir para mim. Eu cutuquei para continuar traduzindo. Ele disse: "Espere, espere." Ele estava impressionado. Eu tive de insistir para que ele me dissesse o que o homem dizia. Então, o homem estendeu os braços com os pulsos virados para fora, colocando-os juntos, e exibiu grandes cicatrizes em seus pulsos. Depois mostrou os tornozelos para as pessoas. Eles tinham as mesmas marcas. Perguntei ao meu intérprete: "O que é isso? Diga-me." E ele disse: "Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade." Então explicou que durante 11 anos o homem esteve louco e possuído por demônios. Ele foi amarrado com correntes de ferro nos pés e nas mãos. Ficava recluso em um barraco de lama porque brigava e tentava matar as pessoas. Ninguém podia aproximar-se dele, por isso estava preso com correntes de ferro. Novamente, um pregador disse: "Não pode ser." Então perguntei: "Então, o que são aquelas cicatrizes em seus pulsos?" "Olhe para seus tornozelos, estavam ainda piores do que os pulsos. Marcas profundas circundavam seus tornozelos e confirmava a história terrível." O homem parecia tão normal que era difícil acreditar que tivesse sido insano. Então perguntei se alguém na multidão conhecia. Prontamente, uma mulher veio da multidão, emocionada, chorando. Ela gritava: "Eu o conheço, moro perto de onde ele ficava acorrentado e preso." Ele gritava e era perigoso. Tentava matar as pessoas. Para trocar suas roupas e alimentá-lo, era necessário lutar com ele. Então o homem interrompeu a mulher e abriu bem a boca. Faltavam-lhe alguns dentes. Ele disse: "Eles me batiam e chutavam minha boca." Era triste, porém glorioso contemplar. O homem era tão normal que foi difícil acreditar que ele tivesse sido um maníaco perigoso e furioso. A mulher continuou falando e agradecendo a Deus pela maravilha daquela cura. O homem estava de fato liberto. Obviamente, os demônios que o atormentavam saíram dele quando pregamos a palavra e oramos pela multidão, e ele foi curado. Quem poderia duvidar da glória e da misericórdia de Deus após testemunhos com tal avalanche de milagres, sinais e maravilhas? Eu poderia escrever por horas e não contaria o que aconteceu naquela noite. As histórias não têm fim. As pessoas eram curadas em todos os lugares. A plataforma estava cheia de pessoas que foram restauradas. Centenas levantaram as mãos querendo dizer que haviam sido revigoradas, mas que não podiam passar pela multidão para testemunhar. Era realmente impressionante, como foi nos tempos bíblicos quando Jesus viu as multidões, comoveu-se e curou os enfermos. Ele é realmente o mesmo, ontem e hoje, e o será para sempre, para aqueles que têm fé simples como de criança e aceitam sua palavra sem argumentações teológicas e análises psicológicas. Graças a Deus por sua palavra.